Diz assim Paulo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Até aqui, meus irmãos. Vou pedir para que você mantenha sua Bíblia aberta nesse texto da palavra do Senhor. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta nessa escritura, nessa carta de Paulo. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta que Paulo expressa toda a sua alegria, toda a sua gratidão a Deus. Talvez você não saiba, mas Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava dentro de uma prisão. Paulo estava dentro de uma prisão romana, possivelmente acorrentado. De dentro dessa prisão, Paulo escreve para agradecer aqueles irmãos da igreja de Filipos, a ajuda que eles haviam mandado para Paulo. Paulo estava passando algumas necessidades, não sabemos quais exatamente. Se era necessidade de remédio, ou de dinheiro, ou de comida, ou de roupa, mantimentos, ou um pouco de cada uma dessas coisas. O fato é que Paulo estava passando por algumas necessidades, e a igreja filipense socorreu o apóstolo nessas suas necessidades. Então Paulo agora escreve para agradecer. Quando você lê essa carta, você consegue sentir o perfume da gratidão exalando das palavras de Paulo. Então ele escreve para agradecer aqueles irmãos. E no capítulo 3, Paulo ele fala da perseverança cristã. E Paulo, quando ele fala da perseverança cristã, ele está se utilizando de uma metáfora. Paulo, ele se utiliza de termos que denotam as competições olímpicas dos seus dias. Porque Paulo viveu no mundo greco-romano, e naquele mundo greco-romano havia lá as Olimpíadas, havia as lutas, havia as corridas. E Paulo então ele se imagina como um corredor da fé. É muito interessante isso, porque Paulo está preso, Paulo está aprisionado, mas a sua alma, o seu coração não estão aprisionados, a sua fé não está aprisionada. Ele tem que continuar perseverando, mesmo numa situação em que ele está geograficamente, fisicamente preso. Mas ele tem que continuar perseverando, ele não pode desistir. Há uma meta, um caminho que ele precisa percorrer, e um alvo a ser alcançado. Então, baseado nessas palavras de Paulo, eu quero te fazer essa pergunta: o quanto que você é uma pessoa perseverante? Quanto que você é uma pessoa resistente quando você enfrenta os embates da vida? O quanto que você é uma pessoa perseverante na sua vida com Jesus? O quanto que você continua prosseguindo com o Senhor, mesmo diante das mais duras dificuldades? Paulo, nessa passagem que nós lemos, na sua carta de gratidão, e nessa passagem do capítulo 3, Paulo, ele está falando da perseverança cristã. E você sabe que a perseverança,
é uma das principais características do verdadeiro cristão. Perseverança cristã. Como que você sabe que alguém é um verdadeiro crente? Como que você sabe que alguém verdadeiramente é de Deus, nasceu de novo? Um dos sinais é que essa pessoa, ela não olha para trás, ela persevera. Não significa que essa pessoa, ela não tenha lutas, ela não encontre dificuldades na vida, ela não passe por tentações. Não significa até que eventualmente essa pessoa peque, porque de fato pecamos. O apóstolo João fala isso, mas ela não desiste, ela continua caminhando. Quando ela cai, ela se levanta, ela pede perdão e continua caminhando. É uma pessoa que não desiste de Jesus. Ela não desiste do plano de Deus, dos propósitos que Deus tem para a vida dela. Perseverança. Uma característica importante de um verdadeiro cristão. E hoje eu quero refletir com você, quero compartilhar com você exatamente sobre isso. Sobre o que Deus nos ensina, através de Paulo, sobre uma vida que prossegue adiante. Uma vida que prossegue. Uma vida que não desiste, mas prossegue. Uma vida que prossegue adiante, superando os obstáculos da fé. Uma vida que segue adiante, sem olhar para trás. E sobre esta vida perseverante, Paulo ele nos ensina três coisas. A primeira coisa que Paulo nos ensina está no versículo 12. E eu queria que você lesse novamente comigo o versículo 12. Em que está escrito assim: não que eu já tenha recebido ou eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Como já expliquei, Paulo está utilizando aqui uma metáfora atlética. Paulo está usando uma metáfora esportiva. Paulo gostava de usar metáforas, né? Ele usa metáforas da agricultura, do mundo atlético, dos esportes. Ele usa metáfora da construção, metáfora do corpo, metáfora do casamento, para explicar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E aqui ele está usando uma metáfora atlética, uma metáfora esportiva. E presta bem atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo algo tremendo, irmãos, algo maravilhoso que enche o nosso coração de alegria. Ele está dizendo que Jesus, Ele nos conquistou. Jesus, Ele nos conquistou. Ele nos conquistou no sentido de um campeão, de um atleta, de um guerreiro que conquistou um prêmio, que venceu uma batalha. Ele nos conquistou, não no sentido de, aqui nesse caso, de ter nos atraído para Ele, mas é como se estivéssemos presos, como se estivéssemos sequestrados, e Ele foi lá como o nosso Redentor, como o nosso resgatador, e Ele nos conquistou nesse sentido. Você é um resgatado, uma resgatada de Jesus. Você estava nas mãos do pecado, das trevas, você estava condenado eternamente, mas Jesus entrou lá no inferno por tua causa, e Ele quebrou os grilhões que te aprisionavam, e Ele te conquistou para Ele. É por isso que você é dele. É por isso que a Bíblia diz que você foi comprado por precioso preço, o preço do sangue dele vertido na cruz. Ele te conquistou. Agora veja o que Paulo está dizendo. Ele te conquistou, tornou você dele, para que você conquiste um prêmio. Jesus te conquistou para Ele com um propósito, e o propósito é para que você conquiste um prêmio. E nós somente podemos conquistar esse prêmio porque Jesus nos conquistou primeiro para Ele. Paulo está falando de um prêmio que vamos conquistar, que só pode ser conquistado porque Jesus nos conquistou primeiro para Ele. É motivo para você agradecer a Deus todos os dias. E olha o que Paulo está falando. Ele vai dizer assim no versículo 12: não que eu tenha obtido a perfeição,
De que perfeição que Paulo está falando? Jesus, certa vez, disse assim, ele diz assim para a gente, né? Ele disse para os seus discípulos e nos diz hoje pela sua palavra: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Jesus está pedindo algo, gente, humanamente impossível. Porque não tem como a gente ser literalmente perfeitos como é Deus. Porque não há ninguém perfeito como Deus. Quando ele diz assim, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, Jesus está dizendo que nós temos que buscar essa perfeição, ainda que nós nunca a alcancemos enquanto estivermos aqui. O nosso modelo de perfeição de vida, de amor, de devoção, de justiça, de uma vida correta, de uma vida plena de bondade, de misericórdia, de justiça, de luz, de santidade, é Deus. Ele é o nosso referencial. Então é nesse sentido que Jesus ele diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então quando a gente quer buscar uma referência de uma vida correta, de um caráter correto, bom, essa referência será o nosso Pai, para que a gente viva o que Ele quer para a nossa vida. Então Paulo está dizendo isso, não que eu tenha obtido a perfeição. Que perfeição é essa que ele está falando? Quando ele fala de perfeição aqui, ele está falando daquela salvação que a gente vai obter quando a gente morrer, ou quando a gente for arrebatado. Porque hoje você é salvo em Cristo. Se você entregou a tua vida para Jesus, nasceu de novo, se arrependeu dos seus pecados, Deus operou um novo nascimento em você pelo poder do Espírito e da palavra, fez de você uma nova pessoa, uma nova criatura, transformou você em filho, filha de Deus. Hoje você é salvo, mas você ainda não é perfeito, porque ainda você não foi glorificado, glorificada, que é aquela experiência que a gente vai ter no arrebatamento da igreja, em que o seu corpo será transformado e você vai receber um corpo semelhante, não igual, semelhante àquele que Jesus tem no céu hoje na presença do Pai. Um corpo espiritual, livre de imperfeições, livre de doenças, livre da morte. Não atingimos ainda essa perfeição. É o que Paulo está falando. É isso que ele está querendo dizer. Então, nós precisamos prosseguir. Por causa disso, nós precisamos nos esforçar em busca do prêmio que Deus tem reservado para nós. É por isso que ele vai dizer no capítulo 2, versículo 12 dessa mesma carta: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que significa desenvolver a salvação? Ele está falando que é um ato nosso. Ele diz: desenvolvam a salvação de vocês. É um ato nosso. Ele não está dizendo que você é salvo por si mesmo, porque você só pode ser salvo por Jesus. Ele também não está dizendo que você é mais salvo hoje do que você foi ontem, porque a salvação não é um processo. A salvação é uma condição. Ela não é um processo em que você está mais salvo hoje do que você foi ontem. A salvação é uma condição daquele que entregou sua vida para Jesus e teve seus pecados perdoados. Nenhuma condenação há, mas para os que estão em Cristo. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. É uma condição. Quando Paulo fala desenvolver a salvação de vocês, ele está falando do processo da santificação. É isso que significa desenvolver a salvação. É no sentido do processo da santificação. O que é o processo da santificação? É a sua consagração de vida. É a parte que você pode fazer, que você tem que fazer. Deus não vai fazer no teu lugar. Embora Ele te dê os recursos espirituais para que você desenvolva a sua salvação. Porque sem esses recursos também você não pode fazer isso. Sem o Espírito que Ele te dá, sem a revelação da palavra. Ele te dá os recursos e aí você desenvolve a sua salvação, no sentido de vida consagrada, vida dedicada. É nisso que você tem que crescer diariamente. Você está entendendo? Então nós precisamos prosseguir na nossa vida dedicada ao Senhor, de dedicação ao Senhor. A gente precisa se esforçar em nossa vida diária com Deus, ainda que nesse mundo não vamos atingir essa perfeição. Nós não somos perfeitos. Há alguém perfeito aqui?
Se há alguém perfeito aqui, vou chamar você aqui na frente, você pregar para nós, e depois orar por todo mundo com imposição de mãos. Nós somos uma obra, gente, em constante construção. É isso que você é. Você é uma obra em construção. E que você permita que Jesus, que é o mestre da obra, trabalhe em você. Que você, como uma obra em construção, não seja como aquelas casas que ficam com a obra parada no meio, sabe? Aquela casa que você passa, ou aquele prédio que está lá há anos, no tijolo, aquilo está embolorando. Que você não seja essa construção. Que você seja uma construção sempre em atividade. Uma hora essa construção ela vai terminar. Mas enquanto estivermos aqui, eu e você somos uma obra em constante construção. Você não é um pai perfeito. Você não é um marido perfeito. Você não é uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, um filho perfeito. Eu não sou um pai perfeito. Eu não sou um pastor perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós não somos. Você não é um crente perfeito. Por isso que nós falhamos. É por isso que nós crentes pecamos. É por isso que frustramos as pessoas, magoamos as pessoas, ferimos algumas vezes. É por isso que a gente tem que estar o tempo todo pedindo perdão para Deus, e emendando a nossa vida, e consertando a nossa vida, procurando não cometer mais aqueles erros que cometemos. É por isso que a gente está o tempo todo pedindo graça e misericórdia para o Senhor. É por isso, porque somos imperfeitos. E precisamos do perdão diário do Senhor. Precisamos nos arrepender todos os dias, não para a salvação, mas para a nossa santificação. Precisamos todos os dias fazer consertos na nossa vida. Paulo continua dizendo no versículo 12, veja aí comigo. Ele diz: prossigo para conquistar. Esta palavra prossigo, lá no original grego, Paulo está usando uma palavra que denota o verbo pressionar. Ele está exercendo uma pressão, ele está exercendo um esforço, uma dedicação zelosa, cuidadosa, nesse prosseguir, nesse seguir adiante. Prossigo para conquistar. Assim como um atleta numa competição, numa corrida, ele faz o esforço necessário para ganhar aquela competição. Eu fico muito impressionado, irmãos, quando na época das Olimpíadas a gente vai assistir aquelas provas curtas de tiro curto, né, de 100 metros, por exemplo. Você pode observar que o biotipo daqueles atletas é diferente, né, do maratonista. Os maratonistas são todos, né, magrinhos, esguios, mas aqueles atletas que correm 100 metros, eles precisam de explosão, precisam de força. É por isso que eles têm músculos avantajados, porque eles precisam daquela musculatura para imprimir o quê? Força, energia. E é muito legal quando eles atravessam a linha, aí a quem está transmitindo edita a imagem e mostra a imagem em câmera lenta. E quando a gente vê aquilo em câmera lenta, você tem uma ideia do esforço que eles estão empreendendo ali. A face, o rosto, força, os movimentos. Porque eles querem, cada um deles, conquistar o prêmio. E é muito interessante que quando você vê essas provas, sempre tem alguns que ficam para trás, não tem? Tem uma turma ali, mais da metade, que fica para trás. E tem aquele coitado que fica mais atrás ainda, que chega por último, não tem? Agora, esse camarada que vai chegar em último, no meio da prova, ele já sabe que vai chegar em último? Já sabe, ele já ficou para trás. Mas você já viu alguns desses atletas, porque sabe que vai chegar em último, que ele diminui o ritmo, que ele para de correr, que ele desiste? Não, ele continua empreendendo esforço, mesmo sabendo que ele vai chegar em quarto, quinto, oitavo, terceiro, mesmo que tenha lá um Usain Bolt correndo com ele, ele sabe que não vai ter chance, mas ele continua se esforçando. Porque se a gente for fazer uma comparação, usar dessa metáfora, se fôssemos atletas, né, no reino de Deus, cada um de nós chegaríamos num determinado ponto nessa linha de chegada, porque não somos iguais. Não somos iguais, somos diferentes.
Mas o nosso alvo é o mesmo, o nosso objetivo é o mesmo, a nossa prova é a mesma, a nossa meta é a mesma. Então nós temos que empreender o nosso esforço. Não importa se você vai chegar em quinto, em quarto, em terceiro, em primeiro. Você tem que imprimir o esforço, você tem que se esforçar, você tem que prosseguir, você tem que seguir adiante na sua fé com Jesus. É preciso prosseguir para a gente conquistar aquilo para o qual fomos conquistados por Jesus. Jesus, ele foi na cruz para te conquistar. Você tem ideia do que significa isso? Aí você vai deixar para trás, você vai abandonar, você não vai prosseguir, você vai desistir, você vai desperdiçar uma oportunidade, um presente tão grandioso como esse, de ser conquistado por Jesus, conquistada por Jesus, para que você conquiste um prêmio que Ele preparou para você. Preste atenção no que eu vou dizer, porque muitas pessoas se dedicam parcialmente a Jesus por causa de outros prêmios. Porque Paulo está falando de um prêmio específico, ele não está falando de muitos prêmios. Quando Paulo fala de prêmio, ele sabe o que ele está dizendo, ele tem uma ideia aqui na mente dele, uma verdade espiritual, única, incomparável. Ele está falando de um prêmio específico. Mas muita gente busca Jesus por outros prêmios, que são muito inferiores ao prêmio que Paulo está se referindo. Muita gente se dedica a Jesus por causa do prêmio do dinheiro. Tem muita gente que busca Jesus só por causa do dinheiro. Quando você vê esse monte de testemunho na televisão, de um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, e que as pessoas só falam das suas riquezas materiais, porque começaram a frequentar determinada igreja, aí as pessoas veem aquilo e falam: eu quero esse Deus aí, porque eu também quero ter dinheiro. Ter dinheiro é bom? É bom. Falei sobre aqui agora há pouco sobre isso. O problema não é você ter dinheiro, o problema não é você ficar rico, o problema é você viver para isso. O problema é você amar o dinheiro. É o que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que muitos naufragaram na fé por causa disso. Ora, só pode naufragar na fé quem está na fé. Não pode naufragar na fé quem não está na fé. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que muitos irmãos, muitos crentes cristãos naufragaram na fé, trouxeram destruição para si mesmos, por causa de viver em função de acumular coisas, de acumular dinheiro, a cobiça. O problema não está em você ter dinheiro, o problema não está em você querer prosperar financeiramente, o problema não está nisso. O problema acontece quando há cobiça no teu coração. E a Bíblia nos ensina que a cobiça é a mesma coisa que idolatria. Por isso que Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente vai servir um Deus, ou vai servir outro. E olha que interessante, quando Jesus vai falar desse outro Deus, ele fala do dinheiro. Ele poderia ter citado muitos dos milhares de deuses que existiam na sua época, mas Jesus fala do dinheiro. Que o dinheiro tem o poder de se transformar num outro Deus, numa divindade no coração do crente, ou de qualquer pessoa. Então o problema não é você ter dinheiro, você querer prosperar financeiramente. Isso não há problema nenhum nisso. Se você buscar isso para a glória de Deus, para o bem-estar da tua família, para abençoar o reino de Deus, Deus vai até concordar com você. O que Deus não vai concordar comigo e com você, se no nosso coração houver a cobiça, a avareza, né? A idolatria, o sermos dominados pelo dinheiro, o dinheiro se tornar um Deus, um Senhor que comanda a nossa vida. Aí que está o problema. E tem muita gente que busca Jesus por causa disso. Jesus é um mero instrumento, Jesus é um mero meio pelo qual a pessoa busca enriquecimento. E Jesus não é um meio para o enriquecimento. Jesus é o meio da salvação, Ele é o caminho, não existe outro. Tem muita gente que busca a Jesus por causa do prêmio da ambição, do status.
Tem muita gente, irmãos, que é muito influenciada pela aparência. Eu não estou dizendo que a aparência, ela não é importante. Ela é importante. Você tem que ficar bonito, você tem que se cuidar do seu corpo, praticar atividade física, se alimentar bem. Você tem que ficar bonito, ficar bonita. Isso aí é bom, é importante. Principalmente para quem quer casar. Escova os dentes, passa o perfume. Não é isso? Hoje aí tem um monte de clínica estética que estão deixando as mulheres mais bonitas. Isso é bom, né? Isso é bom. Mas a gente não pode colocar a nossa felicidade nisso, irmãos. Isso mexe com a nossa autoestima? Mexe. Não vou negar. E isso é importante, você ter uma autoestima elevada. Isso é fundamental. Isso é o amor próprio, o autocuidado. Isso é muito importante. Mas tem muita gente, irmãos, que sabe, que se impressiona muito com a marca da bolsa que você tem, mulher, com a marca da tua calça, a marca da tua roupa, a marca do teu relógio, o ano do teu carro. Tem muita gente que é aficionada por isso, sabe? Tem gente que diz, não, eu não uso esse tipo de roupa não, isso aí é coisa de pobre. E se esquece de onde saiu. Tudo bem, você usa a roupa que você quiser, mas você não pode desprezar quem usa uma roupa que você pode comprar e a pessoa não pode. Então a gente tem que guardar o nosso coração, sabe, da soberba, do orgulho, da vaidade. A gente não pode perder a simplicidade, irmãos. A simplicidade. A gente tem que buscar o melhor para a nossa vida. Use a melhor roupa que você pode comprar. Compre o melhor carro que você pode comprar. More na melhor casa. Enfeite tua casa. Fique bonito. Mas nunca perca a simplicidade do coração. Você está entendendo? Sim ou não? A glória pessoal, né? Tem gente que busca Jesus por tantas coisas desse mundo passageiro. Então, qual deve ser o seu grande motivo em prosseguir com Jesus? Qual deve ser o grande motivo de você prosseguir adiante com Jesus? É o alvo que Ele tem para você. É o prêmio que Ele tem para você. É isso. Jesus, Ele te conquistou para que você conquiste o prêmio que Ele tem para você. Ele preparou para você. E o prêmio que Ele tem para te dar é muito melhor, é muito maior do que qualquer coisa que a gente conquiste nessa vida. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Eu não quero ser aqui, irmãos, passar a imagem de um paladino da mediocridade. Ao contrário, meu coração deseja que você busque o melhor para a tua vida, que você cresça, que você se desenvolva, que você prospere materialmente, financeiramente, intelectualmente, espiritualmente, ministerialmente. Cresça e que o teu crescimento glorifique a Deus e abençoe outras pessoas. Amém? O que eu estou dizendo é uma palavra contra a soberba, o orgulho, você se achar melhor do que os outros, porque você veste um terno Armani e o teu irmão está com aquele terninho da década de 70, xadrezinho, sabe? Aí você se acha melhor do que ele, se acha melhor que a tua irmã, porque a tua bolsa é uma bolsa Louis Vuitton e da sua irmã é do Louis Vuitton. Temos que acabar com essas bestagens, gente, no meio do povo de Deus, né? Tem gente que não convida, às vezes eu, pastor Ronaldo, para ir na casa da pessoa, porque fica com vergonha da gente. Irmão, nós somos pessoas simples, irmãos. Pessoas simples, não é verdade, pastor Ronaldo? Você quer deixar o pastor Ronaldo feliz? Você faz um arroz, feijão, linguiça calabresa e ovo frito. E batata frita. Tudo que tiver frito ali, ele gosta. Vai ser uma benção, irmão. E me convida também. Deixa eu de fora não. Tá bom?
Ah, pastor, eu não vou convidar o senhor na minha casa porque minha casa está construindo. Ah, está uma bagunça, está em reforma. Não tem problema não, irmão. Não tem problema, pode estar, não tem problema não, reboco, não tem problema não. Ah, não tem onde sentar, a gente senta no chão, não tem problema não. Está tudo certo. É bênção. Amém? E então, gente, o que nós temos que fazer? A segunda lição espiritual. Olha só o que Paulo vai dizer no versículo 13. Versículo 13, eu vou ler na linguagem de hoje, tá bom? Ele vai dizer assim, ó. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. O quadro que Paulo está pintando é de um corredor que sabe que apenas uma olhadinha para trás vai distrair ele. Por isso que ele exerce, esse atleta, o máximo esforço para conseguir o seu objetivo. Concentração, foco. Eu sei onde eu quero chegar com Jesus. Eu sei para onde estou indo. Eu sei qual é o meu prêmio. Quem aqui se lembra daquele maratonista brasileiro, esqueci o nome dele, que ia ganhar a maratona na Grécia? Quem se lembra? Levante a mão. E aquele miserável daquele padre irlandês, louco da cabeça, não é porque ele é padre não, porque ele era louco da cabeça, saiu do meio da turma e foi lá e derrubou o nosso maratonista. Quem se lembra disso? A maioria aqui se lembra. Todo mundo aqui se lembra. Agora, alguém aqui se lembra quem ganhou a maratona? Ninguém se lembra. A gente queria que ele ganhasse a medalha de ouro, mas o importante é que ele atravessou a linha de chegada. Mas por que eu estou dizendo isso? Para você entender o que acontece com a perda de foco, uma distração. O nosso maratonista, ele ia ganhar aquela maratona, e era a maratona, e era a Olimpíada da Grécia, né? Em comemoração aos 100 anos das Olimpíadas, era uma maratona muito importante, histórica. E aí acabou acontecendo que o padre irlandês, não sei o que aquele cara tinha na cabeça, devia estar endemoniado aquele cara. Foi lá e derrubou o nosso atleta, irmãos. Aí ele se levantou rapidamente, aí o pessoal ajudou, eu lembro até de um rapaz assim grandão, barbudo, foi lá, ajudou. Aí ele se levantou, continuou correndo. Quando ele continuou correndo, ele estava ainda em primeiro. Só que aquilo que aconteceu tirou totalmente a concentração dele. Aquilo causou uma reação na mente dele, no corpo, nos músculos. Uma reação bioquímica no cérebro que fez com que ele perdesse totalmente a concentração. E aí passou o primeiro, passou o segundo e ele não conseguiu reagir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as distrações, com aquilo que nos distrai, com aquilo que nos tira do foco, com aquilo que faz a gente perder o nosso olhar direcionado para Jesus e para o prêmio que Ele tem para a gente. O que mais distrai você? Quais são as tentações, os pecados que faz você cair? E quando você se levanta, você já não levanta mais, talvez com a mesma garra, com a mesma força. Não que você não vai atravessar a linha de chegada, mas tem quedas, irmãos, que faz a gente se levantar e a gente nunca mais é o mesmo. A gente vai atravessar a linha de chegada, mas com alguns arranhões, algumas feridas, mas Jesus vai atravessar com a gente. Mas a gente tem que tomar cuidado com as distrações, com aquilo que nos tira do foco. Olha o que Paulo diz: esquecendo-me, versículo 13 ainda, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Temos que deixar as coisas do passado para trás, gente. Agora, nós temos que entender o que essas palavras não significam. A gente tem que entender em que contexto Paulo está falando. Esqueça das coisas que para trás ficam. Em que contexto ele está falando? Primeiro, em que contexto ele não está falando? Ele não está falando que você não deve olhar para trás para fazer reformas que você precisa fazer na tua vida. Foi o que Jesus falou para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2:5. O que Jesus falou para a igreja de Éfeso? Lembra-te
pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então veja, para a igreja de Éfeso, Jesus falou o seguinte para eles: olha, vocês caíram lá atrás, vocês precisam voltar lá atrás, lembrar de onde vocês caíram, do porquê caíram, consertar a vida de vocês e prosseguir adiante. Então, algumas vezes nós temos que olhar para trás, para aprender com o passado, para aprender com os nossos erros, para agradecer pelas vitórias e pelas conquistas. A gente tem que olhar para o passado, e às vezes rebobinar a fita e prestar atenção o que nós deixamos lá atrás. Às vezes se consertar com alguém, pedir perdão para alguém, restituir alguém que nós lesamos. Então, não é nesse sentido que Paulo está falando, de ações, atitudes que nós temos que tomar para consertar alguma coisa, para aprender alguma coisa. Não é nesse sentido. O que Paulo está dizendo é que as coisas do nosso passado não podem servir para tirar o quê? O nosso foco do nosso alvo, do prêmio que Deus colocou lá na nossa frente para a gente conquistar. Por isso que ele diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Que coisas que nós devemos esquecer? Algumas coisas a gente não pode esquecer, outras a gente tem que esquecer. O que a gente tem que esquecer? Que está lá atrás? A velha vida com Cristo ficou para trás. O diabo não pode mais ficar te perseguindo, te acusando por coisas que você fez lá atrás, que você já pediu perdão para Deus, já se arrependeu, o sangue de Jesus já te purificou, Ele já te perdoou, Deus enterrou aquele pecado no mar do esquecimento. Se nem Deus lembra mais, por que você vai ficar lembrando? Esquece, bola para frente, irmão. Você está entendendo? Os pecados que você cometeu, os erros que você já se consertou com Deus, fica para trás. Os sucessos, os fracassos, as alegrias, os desapontamentos, as tristezas, ficam para trás. Nós temos que seguir adiante. Tem gente que fica tão presa ao passado, tão presa às experiências, tanto boas quanto ruins, que não conseguem prosseguir adiante. É isso que é interessante, porque quando a gente fala de esquecer o passado, a gente só pensa nas coisas ruins, né? Que a gente tem que esquecer, ou deixar para trás, mesmo que a memória lembre, elas não podem fazer efeito na nossa caminhada no presente. Mas tem coisas boas que prendem pessoas, que não deixa a pessoa caminhar. Uma vitória, uma conquista que você teve, aquilo foi tão grandioso, que você ficou parado ali, aquilo te paralisou. Você não aprendeu com aquela vitória, você não cresceu com ela, você achou que estava bom, você não prosseguiu adiante, você não se aperfeiçoou, você não cresceu, você se apegou àquilo, e você não soube transformar aquilo em bênção para a tua vida, para o seu prosseguimento da vida. Então a gente tem que, assim como um corredor, como um atleta, você não pode ficar olhando para trás. Você já viu algum atleta ficar olhando para trás, gente? Nem para os lados. Um atleta, um maratonista, quando entra no estádio, ele não fica dando tchauzinho para a torcida, não. Embora o público, quando os maratonistas entram, ou quando eles estão na rua correndo, a gente de tudo quanto é lado, gritando, apoiando, eles não olham para o lado, eles não ficam acenando, a não ser que seja alguém vestido de chapolim, né? Tem sempre lá uns gozadores, né? Mas se é atleta profissional, eles não olham para o lado, eles não se impressionam nem com as vaias, nem com os aplausos. Eles têm um foco, eles têm uma meta, eles têm um objetivo. Eles não olham para trás, não olham para os lados. Por isso você deve olhar constantemente para frente, mirando o alvo, mirando o prêmio. Paulo escreveu no versículo 13, avançando. Ele usa um verbo que denota o esticar-se, o lançar o corpo para frente, um esforço tremendo para seguir em frente. Quem acompanha aqui atletismo vai entender o que eu estou dizendo, principalmente aquelas provas de 100 metros. Sabe quando os atletas chegam emparelhados? Sabe quando eles chegam emparelhados?
o que eles fazem? Eles fotografam a linha de chegada. Quem já viu isso? Levante a mão. Eles fotografam. Como que está o corpo daqueles atletas que chegam emparelhados? Como que eles chegam? Como que está o corpo? Como que está o corpo? Está reto? Está ereto? Não, está totalmente para frente. Essa parte aqui superior do corpo, ela está totalmente para frente. Eles estão empreendendo um esforço tremendo para vencer segundos, milésimos de segundos e vencer a prova. É exatamente isso que Paulo está dizendo, e a gente transporta isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. A gente tem que empreender esforço, dedicação, zelo, vontade, motivação, desejo de fazer o melhor para Deus, de entregar o melhor nosso para o Senhor. E ele escreve e continua dizendo: avanço para o que está na minha frente. Avanço para o que está na minha frente. O que está na sua frente? Os propósitos de Deus para você, os planos de Deus para você, a vontade de Jesus para você, tanto agora no presente, quanto para o futuro, para aquilo que Ele está preparando para nós. Jesus, Ele prometeu: eu vou preparar um lugar para vocês, e eu creio que esse lugar já está preparado, e a qualquer momento Jesus pode nos levar para Ele. Nós estamos avançando para isso, para as bênçãos do presente, para as bênçãos do futuro. Então, meu querido e minha querida, não fique paralisado, paralisada em qualquer fato do passado que não deu certo na sua vida. Por quê? Porque há uma vida e uma eternidade inteira a ser vivida na presença de Deus. Estamos terminando um ano. Estamos terminando o ano de 2021. O que você precisa deixar para trás deste ano, que você não pode levar para 2022? Tem que ficar em 2021. Você não vai poder levar para 2022, porque é um fardo muito pesado, que você não precisa carregar no teu coração. Entregue esse fardo para Jesus. Ele te perdoa, Ele te levanta, Ele te restaura, Ele te segura pela mão. Amém? Não fique paralisado. Se o seu casamento acabou e não tem mais chance de volta. Às vezes a gente vê histórias de pessoas que o cônjuge que foi embora já está até com uma outra família, já tem filhos, e a pessoa lá está lá orando e recebendo até profecia de que Deus vai mandar a pessoa de volta. Aí a pessoa fica confiando naquilo, fica preso naquele passado, a vida da pessoa não anda. Irmão, bola para frente, vira a página, perdoe, se perdoe, libere perdão, siga em frente. O noivado não deu certo, o casamento não aconteceu, bola para frente. Eu já vi moça falando assim: não, se não for para casar com aquele cara, eu não quero mais ninguém na minha vida. Que tragédia. A pessoa coloca a sua felicidade total num indivíduo que não quer ela. Como é que pode um negócio desse, irmão? Vá em frente, vira a página. Deus tem o melhor para você. Não fique paralisado naquele concurso, naquela entrevista de emprego que não deu certo. Você se preparou, você estudou, não deu certo. Você adquiriu experiência. Siga em frente. Deus abrirá uma porta melhor para você, creia nisso. Não fique paralisado naquela experiência ministerial que por algum motivo não deu certo. Às vezes a gente recebe irmãos aqui de outras igrejas: ah, pastor, eu vim aqui só para ouvir. Por quê? Porque o coração está machucado, o coração está ferido. De repente a pessoa se frustrou com a sua liderança da igreja de onde veio. A pessoa acha que aquilo ali não é para ela. E nem quando Pedro falou assim: vou pescar, depois que Jesus já havia ressuscitado. Quando Pedro falou isso, ele estava falando: ó, vou voltar à minha missão de pescador, minha profissão de pescador. Esse negócio de ser apóstolo de Jesus, esse negócio não é para mim não. Pedro estava desistindo e levando outros com ele. Os amigos pescadores disseram: nós vamos com você. Não fique paralisado nos seus fracassos, nas suas imperfeições.
nos pecados do passado, creia no perdão de Deus, creia que Ele tem perdão para você, creia que Ele te dá mais uma chance. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Não fique preso a nenhuma ofensa ou prejuízo que alguém tenha lhe causado no passado. Perdoe, porque quando você perdoa, você liberta a si mesmo. Você não está libertando só o ofensor, o que te causou prejuízo, o que te causou um dano. Você está libertando o teu coração da mágoa, da raiz de amargura. Quem vive do passado e no passado, não vive e não desfruta o presente. E não constrói o seu futuro. Portanto, deixe para trás. Precisa ficar lá atrás. Prossiga adiante. É o que Paulo vai dizer agora no versículo 14. E ele vai dizer assim lá no versículo 14. Prossigo para o alvo. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Prossigo para o alvo. O alvo é a nossa linha de chegada. A fita que está lá no final da corrida. Ele diz: eu corro para o prêmio. Qual que é esse prêmio? É a salvação em Jesus, gente. É a salvação. É a vida eterna. É estarmos para sempre com o Senhor. É o nosso prêmio. É a nossa linha de chegada. É a salvação presente e futura. Presente e futura. E qual que é o prêmio? Ele fala, o prêmio, olha o que ele diz, da soberana vocação de Deus. O prêmio é chegar na vitória, é a linha de chegada. Olha o que Paulo está dizendo, que o nosso prêmio vem de Deus. O prêmio vem de Deus, é o prêmio da soberana vocação de Deus. Vem do Pai, vem do nosso Criador, vem do nosso Salvador. De Deus vem o prêmio, de Deus vem a recompensa, de Deus vem o galardão. E ele diz que essa bênção é em Cristo Jesus. Não é assim que ele termina o versículo 14? Que esse prêmio, essa bênção é em Cristo Jesus. Por quê? Porque não existe bênção, não existe salvação, não existe vitória sem Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o único mediador entre nós e o nosso Pai. O autor aos Hebreus, usando uma linguagem muito semelhante que Paulo usa aqui aos Filipenses, ele diz no capítulo 12: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, nos desvencilhando, nos desembaraçando de todo peso e de todo pecado que nos assedia, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Toda a bênção que nós recebemos do Pai é em Cristo Jesus. Ele morreu por nós, Ele nos substituiu na cruz. Ele é o nosso mediador entre nós e o Pai. Ele é o nosso Salvador, é o sumo pastor das nossas almas, é o nosso Redentor, é o nosso resgatador, é o nosso Salvador. Jesus, tudo é para Ele, e por Ele, e para a glória dEle. Irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nascemos, viemos para este mundo separados de Deus, separados da sua graça, da sua glória. Estávamos indo em direção à perdição eterna. Mas como nos ensina a palavra do Senhor, um dia a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Ouvimos a palavra do Evangelho, o Espírito Santo nos convenceu naquele momento do pecado, da justiça e do juízo. Nos arrependemos dos nossos pecados, nos confessamos a Deus. Então Deus, o Pai, veio até nós pelo seu poder e operou em nós o milagre do novo nascimento, pelo poder da palavra e do Espírito Santo. E então Ele nos gerou de novo nele,
Fomos gerados por Deus pelo poder do Espírito e da palavra. Ele nos fez filhos e filhas dele. E agora o nosso nome está inscrito no livro da vida. Você não é mais um peregrino errante sobre a terra. Você agora é filho, filha de Deus. E você faz parte da família de Deus. Agora você é uma ovelha de Jesus. Ele te conhece, Ele te chama pelo nome, e você conhece a voz do teu pastor quando ele fala com você. Você não é mais um coitado, uma coitada. Você agora é filho, filha do rei. Você faz parte da nação sacerdotal, do povo escolhido de Deus. Você é do Senhor. Você pertence a Ele. Tudo isso porque Jesus, Ele te conquistou. Porque você foi conquistado, conquistada por Jesus. Você foi conquistado. O diabo não pode ter mais poder sobre a tua vida. O mundo não pode mais ter poder sobre a tua vida. Porque você é dele. Ele te conquistou. Para que você conquiste o prêmio que Ele preparou para você. Amém ou não amém? Convido você a fechar os teus olhos, ficar em pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar a Deus. Devemos prosseguir, deixando as coisas do passado para trás, seguindo em frente, olhando para Jesus. Por isso eu quero fazer este apelo a você, que quer vir aqui na frente. Eu quero orar com você, para você deixar o que você precisa deixar em 2021 e 2021. Você vai deixar aqui no altar de Deus, para que você não leve para 2022. Eu não sei o que é, mas Deus sabe, você sabe, e você precisa fazer essa oração aqui comigo. Eu quero chamar você aqui à frente, para você deixar em 2021 o que precisa ser deixado em 2021, que não pode ser levado para 2022. Mas venha logo, porque eu não vou ficar aqui fazendo um apelo de 15 minutos não, gente. Venha logo. O que você precisa entregar para Deus? O que você precisa deixar para trás em 2021? Que você sabe que não pode levar para 2022. Será que isso envolve o perdão? Será que isso envolve o abandono de algum pecado? Será que isso envolve o abandono de alguma ideia, de algum conceito, de alguma crença que te aprisiona, que te limita, que te sabota? Quem sabe seja um sentimento ruim. Quem sabe seja algo que você precisa abandonar, deixar. Eu também quero orar por aqueles que nesta manhã precisam de um milagre do Senhor. Aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, de um escape, de um livramento, de uma resposta de oração. Quero que você venha à frente, eu quero orar por você. Os que estão enfermos, doentes, você está precisando de um milagre em alguma área da tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Eu quero orar com você. Se você tem uma causa impossível para entregar para Deus, vem à frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar também por aqueles que precisam tomar uma decisão importante. Você tem uma decisão importante para tomar nessa semana. E você está com muita dúvida no teu coração de que decisão tomar. Eu quero orar por você, para que o Espírito do Senhor te dê direção. Amém? Eu vou pedir para vocês virem aqui mais para o meio, mais para o centro. Vamos, gente, vamos ficar mais pertinho aqui? Vamos, gente, vamos ficar mais pertinho aqui, vamos ficar mais juntinho. E nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele tem perdão para você.
Ele tem restauração para você. Jesus, Ele está com você nesse teu propósito de deixar em 2021 o que precisa ser deixado em 2021. Talvez um comportamento, um hábito, talvez um relacionamento, talvez uma amizade, talvez alguém que você está conversando lá na internet, que você precisa, isso vai acabar com a tua vida, você precisa abandonar esse negócio. Alguma coisa que você está fazendo, alguém com quem você está se relacionando, você precisa deixar para trás. Esse é o momento. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, eu quero me unir em oração com esses meus irmãos e irmãs, e eu quero orar não somente por eles, mas orar juntamente com eles, unindo a minha fé, a fé deles, para que o Senhor, meu Deus, nos ajude a deixar em 2021 o que nós não podemos e não devemos, o que não é da tua vontade, do teu querer, que nós levemos para 2022. Queremos deixar, meu Pai, aqui no altar do Senhor, na tua presença, todo o fardo do pecado, todo o fardo das tentações, todo o fardo de ideias, de crenças, Senhor, que nos sabotam, que nos limitam. Queremos deixar o fardo de tudo aquilo que nos atrapalha, que impede o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual em Jesus, e o nosso desenvolvimento humano, como gente, como pessoa. Queremos deixar aqui, Senhor, em 2021, e não levar para 2022, aquilo que atrasa a nossa vida, que empaca a nossa vida, Pai, que nos encolhe, que embota a nossa fé, Senhor, que nos deixa tristes, depressivos, ansiosos, preocupados. Não, Senhor, nós queremos deixar aqui, e não vamos levar isso adiante, Senhor. Oh Deus querido, recebe agora cada oração, recebe agora cada palavra que é dita para o Senhor, recebe cada palavra de comprometimento, de fé, de arrependimento. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor diz na tua palavra: eis que faço coisa nova. Que algo novo da parte do Senhor esteja nascendo no nosso coração, na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, Senhor. Que coisa nova esteja nascendo, coisa nova da parte de Deus dentro de nós. E que sejamos as pessoas abençoadas que o Senhor quer que nós sejamos, meu Deus. Que sejamos as pessoas usadas pelo Senhor, como o Senhor quer nos usar, meu Deus. Deixamos neste lugar, deixamos diante do Senhor, Pai, aquilo que nós não vamos levar para 2022. Nos perdoa, nos restaura, nos livra do laço do passarinheiro, Senhor. Que sejamos livres para viver a vida que o Senhor tem para nós, olhando para o prêmio que o Senhor tem para a gente, olhando firmemente para Jesus, e o autor e consumador da nossa fé. Eu oro também, meu Pai, por aqueles que necessitam de cura divina, por aqueles que necessitam de milagre, por aqueles que necessitam de direção. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor opere cura, que o Senhor opere milagre, que o Senhor opere saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os doentes e enfermos sejam curados e sarados. Que os indecisos sobre uma decisão importante recebam a tua luz e a tua direção, Senhor. Que aqueles que necessitam de um milagre, de provisão e de livramento, que o Senhor mova os céus agora e abençoe o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Erga as tuas mãos para Deus, erga as tuas mãos para Jesus e diga para Ele que você confia nele, que você espera nele, que você confia no cuidado dele, nas promessas dele, que você confia no amor dele pela sua vida. Diga para Jesus: eu entrego tudo a ti, meu Senhor. Entrego a minha vida, o meu coração, a minha casa, a minha família, as minhas dúvidas, os meus dilemas, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas necessidades, a minha casa, tudo que tenho, tudo que sou, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque eu sou do Senhor.
Olha, meu Deus, essas mãos levantadas, num sinal de rendição ao Senhor, porque é isso que nós fazemos nessa manhã. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos ao Senhor, aleluia. Nós nos rendemos ao Senhor. Volte para o seu lugar, abençoado, abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus.